porque a presença de Deus está nesse lugar. Deus já te tocou aí no momento do louvor e tudo, e eu creio que Ele vai continuar falando com você. Amém? Ore comigo, feche seus olhos. Pai querido Deus celestial, amoroso, bondoso, maravilhoso é o Senhor, ó Deus, Teu Filho amado Jesus, Teu Santo Espírito que está aqui conosco. A Tua palavra que nos edifica, obrigado por tudo, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Nós queremos, ó Deus, colocar esse momento diante do Senhor, ó Pai. Eu coloco a minha vida diante de Ti, Deus. Declaro que não venha fluir nada de mim nesse lugar, que venha fluir somente do Senhor. Declaro totalmente a minha dependência, totalmente, Deus, a minha dependência nas Suas mãos. Porque eu não quero, Deus, passar nada para os meus irmãos, ó Deus, que venha do homem, mas eu quero passar que venha do Senhor, do Teu Espírito. Quero que a Sua palavra verdadeira venha fluir no coração de cada um deles, ó Pai querido. Por isso, Deus, no nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesse momento. Que o Teu amor, ó Deus, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, baixa só um pouquinho só, pode abaixar. Irmãos, eu queria agradecer, porque Deus tem falado conosco tremendamente esses dias, usou os irmãos aqui de uma forma tremenda. Vocês lembram quando o Devani pregou? O Devani falou de nós gerarmos o Senhor Jesus dentro de nós, né? E é nisso nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele nasce dentro de nós. Depois você viu que o William veio aqui e pregou também sobre você caminhar no Espírito, sobre você ter fé, né? E você vai caminhando no Espírito do Senhor e isso vai alimentando a sua fé. E depois veio o Carlinhos ensinando o caminho da graça, ensinando que você pode ter um favor de Deus para a sua vida. Irmãos, e Deus continua falando conosco. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus superando o cansaço. Nós vamos falar de descanso. Nós vamos falar de fazer o bem. Vamos falar daquilo que Deus tem proposto para nossas vidas como homem, mulher de Deus, como igreja, de nós praticarmos o bem, de nós andarmos em espírito, de nós realmente descansarmos no Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. Os irmãos vão projetar para nós também, para ajudar. Gálatas 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. Amém? Então tá lá, Gálatas 6, Paulo fala bem assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecido ou desanimado ou cansado. Então você não deve cansar de fazer o bem, segundo Paulo está falando. Hoje iremos falar sobre falar o bem e o cansaço. Como superar o cansaço? Fazer o bem tem a ver com gratidão, prazer, amor, tem a ver com a paciência e a fé. Não há como fazer o bem estando atribulado, preocupado ou cansado com tudo e todos. Como você vai fazer o bem se o bem não está em você? Como iremos praticar algo bom na nossa vida se às vezes não está bom? Não está bom dentro de mim, não está bom em casa, não está bom com a família. Lá em Colossenses 3,17, Colossenses 3,17 fala bem assim: tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça no nome do Senhor Jesus, dando graça ao Deus Pai. Eu vou passar alguns versículos, você vai anotando, e os irmãos também vão projetar para a gente, para ajudar. O que quer dizer com isso, irmãos? Tudo que você for fazer, tudo que você for fazer em palavras, tudo que você for fazer em ação, aqui está dizendo que você tem que dar
fazendo em nome do Senhor Jesus. Porque se você faz algo, como você vai fazer algo na sua vida, algo de bom, você vai fazer alguma prática, ou você vai falar alguma palavra para alguém, ou você vai ter alguma ação, você sabe se você está projetando algo bom para a vida daquela pessoa que está passando? Você sabe se aquele ato que você vai fazer é bom? Aqui diz que se você fizer no nome do Senhor Jesus, se você fizer no nome do Senhor, dando graças a Deus Pai, aquilo vai ser bom. Deus, eu tenho uma ação, você tem uma ação, eu preciso, como pai, eu preciso cuidar da minha família. Como marido, eu preciso cuidar da minha esposa. Como líder de ministério, eu preciso, Deus, fazer o que é bom para os meus liderados. Eu preciso ser bom no meu trabalho. E tudo que você for fazer, a ação faça no nome do Senhor Jesus. Faça aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Portanto, aí vem, coloca lá também Tiago 4,17. Versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 17. Está bem assim. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe, se você entende que você tem que praticar o bem na sua vida, que você precisa ser uma pessoa boa, na verdade, a igreja ensina isso. Nós como igreja aprendemos isso, a sermos pessoas melhores. Toda vez que nós viemos aqui, nós somos ministrados através de um culto, nós somos ministrados na célula. Muitas vezes nós somos ministrados aqui diretamente com o pastor, discipuladores. Todas as palavras que vêm te ensinam a ser pessoas melhores, te ensinam a ser pessoas de bem. Por quê? Porque é o que está na palavra de Deus. O que é ministrado aqui não é nada de homem, não é nada que foi inventado, não é nada que foi colocado, é algo que foi colocado de Deus. E quando a palavra diz bem assim, e se você sabe que você tem que fazer o bem, e você não faz, você peca. Porque já o bem não está na sua vida. Se você sabe que você tem que visitar uma pessoa, e tem que ir lá fazer um bem, de orar por ela, ministrar na vida dela, e você não faz, há o pecado na sua vida. Se você sabe que você tem que abraçar um irmão, uma irmã, e não faz, também. Pai, querido, o pai, a mãe, se você sabe que você tem que abençoar os seus filhos, o marido, se você sabe que você tem que abençoar a sua esposa, ou esposa ou marido, e não faz, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta, irmão. Lembra quando, lá em Gênesis 4, lembra quando Deus falou com Caim e Abel? Deus falou bem assim com ele. Falou assim, bem, todos conhecem a história, né? E Deus falou bem assim com Caim, depois que ele matou o seu irmão. Aliás, depois que ele deu a oferta que não agradou o coração de Deus. Falou bem assim, por que está furioso? Por que está transtornado? Por que declinou o seu rosto? Se fizeres bem, não serás aceito? Mas, se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Portanto, se desliga dele, senão ele vai dominá-lo. Então, irmãos, muitas vezes se você deixar o mal ser prática na sua vida, ou se muitas vezes você deixar as circunstâncias da sua vida fazendo com que você seja uma pessoa que não abençoa, seja uma pessoa que não ore, não busca a presença de Deus, a parte mal vai se sobrepor. A parte mal da sua vida vai se sobrepor, você vai ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não tem prazer de abençoar, uma pessoa que não tem prazer em orar, uma pessoa que não tem prazer nem de ler a palavra. E nisso o pecado jaz à porta. A palavra fala que o pecado jaz à porta. Assim foi com Caim. Naquele momento, o que ele fez? Ele ficou atribulado com Deus. Como pode? Por que não me aceitou?
Por que não aceitou a minha oferta? Na verdade, se você analisar, Caim ele já tinha alguma mágoa no seu coração contra o seu próprio irmão. E nisso que aconteceu, foi o que fez ele florar essa mágoa. Então, onde acontecem todas essas coisas? Essas coisas acontecem dentro do nosso coração. Quando não fazemos o bem, certamente o mal está à porta em alguma área da nossa vida. Vigie, irmão, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida você tem que vigiar. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Lá em Miqueias 6:8 está assim. O que Deus fala para nós? Ele mostrou para nós, aliás, Deus tem mostrado para nós o que é bom. E Ele nos exige isso, ali como Ele falou com Miqueias. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Irmãos, praticar a justiça não é você se tentar ser justo. Não é você se justificar em alguma coisa. Porque senão você vai gerar a justiça própria dentro de você. É você praticar a justiça de Deus. Porque muitas das vezes você vai ser injustiçado. Muitas das vezes você vai ser injustiçado. E você vai querer se justificar, ou você vai querer agir daquela justiça própria na sua vida. Mas Deus é que vai justificar você, diante de qualquer situação. Né? E Ele fala que você deve andar humildemente. Quem foi humilde? Jesus foi humilde. Moisés foi humilde. Tantos homens de Deus foram tão humildes e fizeram tantas coisas maravilhosas, coisas de realmente assombrar os nossos olhos. Mas assim, eles foram humildes. E lá em Romanos 12:21, Paulo fala bem assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como a gente faz o bem? Você precisa estar bem para você praticar isso, não precisa? Você precisa estar bem com a sua esposa, marido. Você precisa estar bem com o seu marido, esposa. Precisa estar bem com os seus filhos. Você precisa estar bem no ministério na igreja, precisa estar bem com o seu pastor. Você precisa ver o que está gerando de bom na sua vida. Ah, mas como vive isso, Edson? Nesse mundo tão atribulado. Eu falei, mas você não vive pelo mundo. Você vive pela palavra de Deus. Você vive naquilo que o Senhor determinou. Ah, mas quando eu estou ali fora, às vezes vem fulano, às vezes vem ciclano, e vem aquela tribulação, ou aquele problema com meu marido, com a minha esposa. Como é que faz? Irmãos, se você tiver o Senhor no seu coração, você vai ter paz para resolver toda e qualquer circunstância na sua vida. É Ele que traz a paz na sua vida. Nesse ato de fazer o bem, eu até lembrei algumas coisas que eu e a Érica, nós estamos liderando aí praticamente já 14 anos liderando células. E a gente participamos de muitas células quando nós estávamos também no Vila Vitória. Eu lembro que uma vez nós tinha um irmão amado que estava visitando a nossa célula e estava na época do encontro. Aí nós conversamos com ele para poder mandar ele para o encontro. Falei, vamos, falar com o irmão, ajudar ele, estávamos orando. Ele, não, eu vou sim, tudo. Lembro que nós ajudamos a pagar a inscrição e tudo mais, né? E enviamos essa pessoa para o encontro. E aquela alegria, né? Todos sabem como é feliz você mandar alguém para o encontro, saber que aquela pessoa vai ser ministrada por Deus, né? E nesse encontro nós enviamos, mas nós não fomos trabalhar, nós só enviamos ele. Lembro que na época era rede, lá nós mandamos de outra rede. E quando foi voltar,
né? Nós fomos lá para o Vila Vitória lá, para recepcionar o irmão. E naquela época os irmãos desciam do ônibus, nós já ficávamos lá com os braços abertos, assim, esperando, né? E eu e a Érica fomos lá esperar o irmão, né? Esperando, todo mundo descendo do ônibus, eu lá de braços abertos, esperando, cadê o irmão descendo, cadê ele? Aí o motorista falou, mas já desceu todo mundo. Eu falei, mas está faltando um irmão aí, foi arrebatado lá? Eu falei, não, tá faltando um irmão aí, mas cadê esse irmão? Ah, esse aí ele desceu lá no Parque Aliança, porque ele morava lá. Aí ele pediu para descer lá. Aí eu, Jesus. Muitas vezes você vai fazer o bem, mas vai colher o mal. Aí eu fiquei assim, né, chateado. Quem não fica chateado? Fiquei chateado. Nós fomos para casa, eu e a Érica. Aí eu falei, amém, Deus, amém. Aí depois, passou na quarta-feira, nós visitamos eles de novo, levamos ele na cela, conversamos com ele, tudo. Na época ele não se firmou, não ficou com a gente. Depois ele começou a caminhar com a esposa dele lá na Deus é Amor. Eu creio que Deus, né, tá levando a vida dele. Mas é bem assim, irmãos. Muitas vezes você vai fazer o bem para alguém, esperando o bem em troca, e ele não vai vir. Ontem nós estávamos no mercado, né, Érica? Estávamos lá no mercado e o Henrique estava empurrando o carrinho para a gente. Já ensina o teu filho aí no mercado com você, tá? E de repente a filha de uma outra senhora, ela derrubou as Coca-Colas assim da prateleira, caiu aquele monte de Coca-Cola assim, espalhou para todo lugar assim. Aí todo mundo ficou assustado assim, e a mulher ficou brava com a filha dela, né? E o Henrique chegou em mim e falou assim, pai, eu posso ajudar ali? Eu falei, pode, vai lá, ajuda ela, começa a recolher lá. Aí ele foi lá, começou a recolher as latinhas, começou a colocar na prateleira, recolhendo tudo. Depois ele voltou e falou, nossa, ela nem agradeceu. Ela nem falou obrigado, pai. Falei, Henrique, né, que eu estava ministrando isso aqui para o Henrique no caminho, a gente está junto direto, vai para a escola. Aí ele falou, pai, é aquilo que você falou, né, fiz o bem, mas não veio o bem de volta. Eu falei, fique em paz, filho, bem, você, no tempo de Deus, você vai colher o seu bem. Mas é bem isso aí, irmãos, você faz o bem e procura o quê? Procura, às vezes, ter o bem de volta. Mas Paulo está falando o quê? Que isso aí cansa. Viu o que ele está falando? Ele está ali enfatizando. Você vai cansar. Você vai cansar de fazer o bem. Eu falei, Deus, mas nós vamos cansar de fazer o bem? Deus falou, vai. Só que, não deixe isso te dominar. Não deixe esse cansaço tomar conta da sua vida. Não se deixe cansar. Oh, mas como assim? Você está falando que eu vou cansar? Eu vou cansar. Mas assim, nós não estamos falando de cansaço físico. Estamos falando que você vai vir aqui, vai limpar a igreja, vai ajudar nos kids, vai sair, depois vai chegar na sua casa e você vai descansar. O cansaço físico, uma vez que você correr, automaticamente ele vem. Automaticamente ele vem e depois você se cansa. Paulo está falando desse cansaço aqui. Se você puder voltar lá em Gálatas 9, lá, Paulo está falando de cansaço na alma. A sua alma vai cansar, irmão. Ele está falando aqui, o cansaço da alma, só que ele está falando aqui, o cansaço da alma, ele é diferente. Ele não é igual ao cansaço físico. O cansaço da alma, você escolhe se você quer ficar cansado ou não. Você decide se cansa. Porque muitos fazem tantas coisas e não se cansam? Porque muitos fazem e se cansam? Ou vem aqui e faz uma mínima coisa e já se cansa naquilo que fez? Porque a alma cansou. Como que a alma cansa? Está informando assim, você se cansa como? Aqui está dizendo, se você se cansa como? De esperar algo de Deus que não aconteceu, está esperando há muito tempo. Está esperando que o seu cônjuge se converte, ele não se converte.
Talvez você está esperando que um filho seu saia das drogas. Talvez você está esperando uma bênção de Deus, uma bênção financeira. Talvez você está esperando que Deus faça um milagre de cura na sua vida. Isso também tem te cansado. Isso cansa a alma. Ou talvez você está se dedicando tanto na obra de Deus, fazendo tudo, ajudando todos, esperando o quê? Um reconhecimento. Aí esse reconhecimento não vem, e o que acontece? Você cansa. Eu estava pensando, irmãos, como Jesus fez tanta coisa em 3 anos. A Bíblia, estava pesquisando nessa parte de Jesus, ela fala que, relatados mesmo assim, são 35 milagres. Mas tem muitos versículos que falam assim, que por onde ele passava, eram curados os enfermos, por onde ele passava, os cegos enxergavam. Então são vários milagres, são diversos milagres que o Senhor Jesus fez. E ele não se cansou. Ele não só se cansou, pois muitas vezes ele viu aqueles que se cansaram andando com ele os exortava, que eram os seus discípulos. Muitas vezes você vê os discípulos se cansaram. Jesus não falou para eles: vigiai, enquanto eu vou ali orar. Quando ele volta, o que eles estão fazendo? Dormindo, cansado. Talvez eles andaram ali, antes de estarem naquele momento, talvez eles andaram por muitos lugares, pregando, falando do Evangelho do Senhor. E chegou naquele momento ali no Getsemane ali, o Senhor precisou orar e pediu para vigiar, e as pessoas cansadas, eles dormiram. Irmãos, Deus quer tirar esse cansaço da sua vida. O que tem te cansado? Talvez as pessoas. As pessoas, nós é bem complicado falar, porque muitos falam que lidar com gente é muito difícil. Mas é muito difícil você lidar com gente. É mais fácil você lidar com um cachorrinho do que com gente, Porque aquele é sempre fiel, você mesmo batendo nele, ele volta O meu cachorro é assim, eu bato nele, mas mesmo assim ele está pulando em cima de mim. Mas você lidar com pessoas é complicado. Que muitas vezes você precisa falar algo para alguém, porque Deus às vezes institui alguém para ser líder na sua vida. Talvez Deus colocou um líder para falar na sua vida, falar na sua casa. Aí muitas vezes você, poxa, o que a pessoa está falando para mim? O que ele quer me ensinar com isso? Eu só tenho mais tempo de igreja que ele, ou eu sou mais velho de idade que ele, ou, sabe, irmãos, isso cansa a sua alma. Mas por que cansou? Você decidiu cansar. Não foi a pessoa que veio e trouxe um cansaço na sua vida. Você decidiu. Chegou uma determinada situação na sua vida, aí você vai enfrentar ela, o que você faz? Você vai cansar ou você vai enfrentar aquilo? Você decide. Por que muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu estou vivendo um deserto, esse deserto não passa, está parecendo o povo do Egito, 40 anos. Só que se você olhar lá no versículo, lá na época de Moisés, sabe onde era o descanso? Não era no deserto, era lá na terra prometida. E eles chegaram lá na terra prometida, e no deserto, o que eles fizeram no deserto? Eles prosperaram? Não dava para plantar. Como é que planta no deserto? Não dá para colher nada lá. Era um tédio, não era um tédio? Era um tédio. E todo dia Deus mandava o maná. E quando chegou na terra prometida, que falaram que era a terra de descanso, Deus falou: agora vocês vão ter que enfrentar os gigantes. Agora vocês vão ter que plantar para vocês colherem. Agora vocês vão ter que trabalhar. Então, irmãos, o descanso não está em você ficar
Irmão. O descanso não está em você deitar e ficar, oh Deus, agora eu vou descansar aqui no Senhor, nesse sofá. Não é verdade? Muitos pensam assim. O descanso, irmão, é ralar. Eu vi um vídeo, eu não sei se foi o pastor Clóvis que mandou, mas eu vi um vídeo onde o pastor falou bem assim, que Deus, Ele procura as pessoas que já estão ocupadas. Deus não procura nenhum desocupado, não. Deus procura aquele que já está atarefado, aquele que está correndo. Para quê? Para que ele realmente não se canse, para que ele continue fazendo cada vez mais. E foi assim que esse povo, quando ele chegou lá, Deus falou, agora sim, vocês vão dominar a terra, vão dominar toda essa terra que eu já te dei. E vocês vão trabalhar, vão plantar, vão colher, e vocês vão crescer. Quando a gente chegou aqui no Itaparque, teve descanso? Lá no Vila Vitória era descanso. Quando você chegou aqui, você percebeu que lá era descanso, né? Tava lá, só cultinho de domingo, célula. Chega aqui, vamos ralar. E tem que pintar a igreja, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele corre, limpa a igreja, né? E nós estávamos no salão menor e Deus deu um salão maior, mas tem que reformar o salão. E vem aqui e faz isso. Meu, glória a Deus, irmãos. Deus está procurando isso. Deus quer isso. E o que é isso? É trabalho? Não, é descanso em Deus. Quando fazemos isso com prazer, com amor, se torna um descanso. Se torna um descanso na nossa vida. Aleluia. Deus também fala, talvez você tenha se cansado da própria vida, se cansou até de Deus. Paulo nessa passagem ele avisa, você vai se cansar, mas não desista, continue fazendo bem, pois no tempo próprio você vai colher. Isso se você não desanimar. Não desanime, irmãos, continue perseverando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis 5. Lá em Gênesis 5. Abriu aí, irmãos? Como que está lá em Gênesis 5? E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Irmãos, onde começa esse problema? Vou falar que é um problema mesmo, de você cansar na alma. Começa aqui, coração. Naquela época lá, só havia maldade no coração do homem, e Deus viu isso. Quando Deus viu que só havia maldade no coração do homem, isso era continuamente, Deus decidiu o quê? Exterminar tudo. A Bíblia fala que ele até se arrependeu de ter feito tudo que ele fez, porque ele viu aquela maldade no coração. Coloca no versículo 8, mas no versículo 8 Deus fala que ele viu um homem lá, em Gênesis 5:8, Noé. No versículo 8 fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que você quer dizer, Edson? Deus viu um homem chamado Noé e achou graça aos seus olhos. Eu estava lendo, sabe o que significa o nome Noé? Descanso. Então, o descanso, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O descanso de Deus. Então Deus viu numa multidão de pessoas com coração mau, com práticas malignas, viu que isso era continuamente e não ia acabar. Ele achou lá um descanso na vida de uma pessoa que tinha um coração nele. Tinha um coração nele, Noé tinha um coração nele. Tanto que depois
Nós não vamos continuar nesse texto, mas se você prestar atenção em tudo aquilo que Noé fez, ele fez de coração para agradar ao próprio Deus, em tudo que Deus instituiu, como ele montaria a arca, como ele faria. Cada detalhe foi tudo um ato assim de coração que ele tinha com o próprio Deus. E ele trouxe o quê? Descanso para a sua família. Onde você tem buscado o seu descanso, meu irmão? Você acha que o descanso é quando você tira umas férias do trabalho? Ou pega alguns dias de folga? Isso é descanso físico. Nós estamos falando de alma. Você pode descansar mesmo fazendo todos os seus compromissos, trabalhando, cuidando da família e tudo mais. Por isso eu lhe digo, quando chegar um determinado cansaço na sua alma, é porque você permitiu isso acontecer. É porque você permitiu cansar. É porque você permitiu isso se prolongar na sua vida. E nós falamos aqui do coração. Eu queria que você também colocasse, projetasse aqui, Hebreus 3:12. Em Hebreus 3:12, Deus também fala ali de um coração que aparta da presença dEle. Vede, irmãos, Hebreus 3:12 fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, um coração mau. Aqui não está falando de um coração mau, um coração com pensamentos impuros, um coração pecaminoso. Existe, isso existe, mas Deus não está falando disso. Ele está falando de um coração mau, um coração que não quer saber mesmo de fazer coisas boas, um coração que se aparta da presença dEle, aquilo que fere a sua alma, um coração rancoroso, cheio de mágoas. É esse coração que Deus está falando, que se aparta do Deus vivo. Porque às vezes, irmãos, você pode cair em alguma tentação, você pode pecar, mas se você tiver o coração em Deus, automaticamente você vai se arrepender. Você vai se lembrar de quem te colocou, quem cuidou de você até aqui hoje, de onde Deus tem te colocado. E automaticamente você vai lembrar no seu coração do que Deus fez por você, e você vai se arrepender. Mas esse coração mau aí, que é mau com U, é um mau. Ele é infiel e aparta você da presença do Deus vivo. É um coração igual de Caim, irmãos. Irmãos, Caim estava falando com o próprio Deus, depois que ele pecou ali, com aquela oferta, não agradou o coração de Deus, depois ainda matou o seu irmão. É o coração mau, que mesmo ouvindo o próprio Deus falando com ele, ainda deixou o pecado dominar a vida dele. É esse coração. E nós queremos saber onde fica o descanso, Deus. Quantos querem descansar no Senhor? Você quer descansar no Senhor? Saiba que a graça de Deus nos proporciona esse descanso. Porque na verdade muitos conseguem descansar, vivendo uma vida atribulada, angustiada, preocupados, ansiosos, sem paciência. Não conseguem descansar no Senhor, se tiverem isso como prática nas suas vidas. O que é o descanso do Senhor? O descanso do Senhor é a sua graça. E o que é a graça de Deus? É o Senhor Jesus. Se você buscar a graça de Deus na sua vida, você vai ter o descanso de Deus na sua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para fazer o que aqui? O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer? Ele veio te dar descanso, irmão. Ele veio aqui para levar tudo que te tormenta, tudo que te preocupa, tudo que te acusa,
Tudo aquilo que tem vindo sob peso na sua vida, Ele veio e tomou sobre a vida dele para que você tivesse o quê? Descanso. Quando a gente não tomar isso como uma plena consciência racional na nossa mente e uma prática no nosso coração, nós vamos viver atribulados, vai viver preocupado, vai viver cansado. Quantas vezes já aconteceu na minha vida? Eu cheguei, Deus, não quero saber mais esse negócio de liderar a célula não, estou cansado. Irmãos, eu e a Érica, nós tivemos uma célula aqui no Parque das Flores. Nós chegamos lá e quando nós chegamos para começar a célula, o casal de anfitrião que abriu a casa para nós, nós chegamos para fazer a célula, aí o marido falou assim, vocês ficam aí que eu vou trabalhar. Aí a esposa falou, vocês ficam aí que eu vou em tal lugar. Você já viu uma célula assim? Já aconteceu comigo, irmãos, né, Érica? Já aconteceu conosco. De você chegar, o anfitrião deixar, fica aí, a casa está ali, você pode beber água, faz o que você quiser, nós vamos sair. E o anfitrião foi embora. Ficou eu, a minha esposa e mais um casal. Aconteceu, irmãos. E isso aí cansa. Eu falei, Deus, não quero saber mais de liderar esse negócio, não. Aí você chega em casa, você, que isso, o que aconteceu lá? Complicado, né? Mas nós já vivemos muitas situações complicadas de célula. Que a ponto de chegar em casa e falar, está cansando demais esse negócio aí. Mas depois Deus tem trago um renovo. Porque nós percebemos que isso não é para nós. O que nós estamos fazendo ali não é para nós, não é para nosso mérito, não é para crescimento nosso, nem nada. Nós percebemos que ali é para a glória de Deus. Porque ali foi aquele dia que aconteceu, mas logo depois, aquela célula foi crescendo, foi agregando gente. E logo a gente já saiu dali para uma multiplicação. Então é assim que Deus trabalha. O problema é se você pegar aquele momento ali e já decidir, nossa, não quero mais, já cansou já. Eu não quero mais saber. Porque tem pessoas que é assim, irmãos. Você está lá na glória, tá tudo maravilhoso. De repente vem um problema, não, já cansou. Não quero mais saber. Por quê? Porque é algo que vem tocar na sua vida, vem tocar na sua alma. Começou a tocar na alma já. Mas nós estamos aprendendo a viver no descanso de Deus, amém? Porque mesmo nós estamos aí atarefados com muitas coisas para fazer para Deus, nós estamos vivendo o descanso do Senhor. E é isso que nós vamos crescer. Amém? Aí além de nós tomarmos a decisão de nós mesmos se cansar, tem alguém que contribui para isso. Lá em Efésios 4:27, projeta também para nós, irmão. Lá em Efésios 4:7. O diabo, irmão. Não deis lugar ao diabo. Irmão, um dos objetivos do diabo é tirar você da posição de descanso. Você acha que o diabo gosta de ver você feliz, dando glória a Deus? Você acha que o diabo fica feliz em ver você prosperando financeiramente? Você acha que ele está... O objetivo dele é tirar você do descanso. E o problema é que ele tenta tomar um lugar na sua vida. Ele anda ao derredor, ele fica ali rodeando você, vendo em que área da sua vida você vai dar um lugar para ele. Às vezes, irmãos, ele entra no meio do cônjuge. Entra no meio do cônjuge. Quando o casal briga, discute, aí eles discutem à noite, vão dormir, cara emburrada um para o outro. Aí eles geralmente dormem virados, né? Um para o outro, assim, né? Mulher para lá, homem para cá, né? Quem está no meio ali? O diabo. Quer dormir com o diabo, irmão?
Vocês querem dormir com o diabo? Não. Irmãos, é isso que ele quer. Ele quer tomar um lugar. Ele quer tomar um lugar ali que vai trazer divisão. Ele não quer tomar um lugar ali que vai acrescentar. Ele quer tomar um lugar ali que vai trazer divisão na sua vida. Ele quer dividir, quer trazer divisão entre esposa e marido, entre você e seus filhos, entre vocês jovens com seus pais. É isso que ele quer. Então, não dê lugar a ele. Não dê lugar ao diabo. Ele quer tirar você do descanso de Deus. Ele quer tirar você da graça do Senhor. Agora, como que eu faço para trazer essa paz, essa graça na minha vida? Muitas vezes a Érica, ela tem esse costume de declarar, principalmente quando ela está aqui pregando, ministrando, que ela fala, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muitas vezes algum irmão cumprimenta você assim, não cumprimenta? Fala assim, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você recebe? Às vezes você, amém, amém. Está atribulado, você fala amém. Tá bom, amém. Aí você não recebeu. Mas a graça, sabe o que é a graça? É a bênção. E a paz, ela mantém a bênção. E às vezes você está tão atribulado, tão triste com alguma situação, aí chega aquele irmão amado e fala, a graça e a paz do Senhor Jesus, e você, amém. Amém, irmão, estou caminhando aí. Estou no deserto, mas... Irmãos, não faça isso. Quando você ouvir isso de alguém, quando você ouvir isso dos irmãos, recebe isso para a sua vida. Recebe isso para a sua vida. Porque muitas vezes que você está triste com alguma coisa, com certeza um dos irmãos da igreja vai trazer uma palavra de vida para você. Muitas vezes a pessoa vai vir falar com você, vai te dar a mão, vai fazer com que você cresça. Amém? Estou nem olhando para a hora aqui. Oh Deus, vamos lá. Então, irmãos, Jesus é o descanso, é a graça. Eu queria só enfatizar também lá em Salmo 23. Vocês conhecem muito bem o Salmo 23. Que eu só quero enfatizar essa parte aqui para você entender que o nosso descanso está nele. É ele que nos traz o descanso e a paz. Então lá no Salmo 23, fala bem assim no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor. E no verso 2, fala bem assim, e faz-me andar em pastos verdejantes, e me repousar, e conduzir a águas tranquilas. Quem faz isso? Ele te conduz a fazer isso. E no verso 3, Ele me restaura, restaura o meu vigor, e guia-me em caminhos de veredas da justiça. Quem faz isso? Ele. Então não é você, é o Senhor que faz. É aquele quem você busca. É Ele que faz isso. Agora coloca o versículo 4. Lá no versículo 4, fala bem assim. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Quem está andando no vale da sombra da morte? Eu. O Senhor mandou você andar no vale da sombra da morte, irmão? O Senhor falou para você, vai andar lá no vale da sombra da morte? Ele não mandou, irmão. Eu fui lá. Aí fala assim, eu mesmo ando no vale das sombras. Mas mesmo lá, ele fala bem assim, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Nós decidimos andar no vale da sombra da morte. Nós é que decidimos às vezes pecar. Nós que decidimos às vezes fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Mas Ele, mesmo assim, está com você. Esse cajado aí, irmão, vocês já viram o cajado do pastor como é que é, né? Dá um desse para o pastor Clóvis. Ele não tem um arco assim? O que ele faz com a ovelha na hora que ela se desvia? Vem aqui. Não é? Vem aqui. Ele puxa pelo pescoço assim, ó. Irmãos, mesmo que você desvie, né? Às vezes, pastor, né, pastor Clóvis? Vê um irmão correndo, assim, pegar o cajado, vem cá.
Volta para os braços do Senhor. Porque é assim, irmãos, o Senhor, Ele está conosco o tempo todo. Mesmo que você decida se cansar, mesmo que você decida andar nesse vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. E o que te consola? O cajado do Senhor te consola. E o consolo é o quê? Descanso. O consolo é descanso, irmão. Amém? Beber que minha boca está secando. Glória a Deus. Quantos estão descansando aí? Está conseguindo descansar aí? Aleluia. Ainda tinha que quebrar a perna, né? Para não fugir mais. Ainda tinha que quebrar a perna da ovelha, além de puxar ainda. E tem alguns irmãos que tem que quebrar as pernas, né? Quebrar as pernas pro irmão. Você vai ficar aqui nem que eu quebre as suas pernas, né? Aleluia. Irmãos, lá em Hebreus 4, 9, 11. Projeta para mim. Em Hebreus capítulo 4, do 9 ao 11, fala bem assim. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta. Pois aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Amém, irmãos? Você precisa prevalecer no descanso de Deus. E o descanso de Deus é você se envolver naquilo que é de Deus. O chamado igreja, irmãos, é isso. Se envolve. Talvez você está vindo aqui só aos cultos, talvez você só visita a célula, mas Deus tem te dado muito mais. Se envolve no louvor, se envolvem aqui no ministério de diaconato, começa a se envolver, fala, líder, o que eu posso te ajudar? Vamos lá na favela evangelizar? Vamos ali pregar ali, o que eu posso te ajudar? Quer que eu abra minha casa? Se envolva, irmãos. Se você fizer isso, você está fazendo o bem de Deus na sua vida. Isso vai trazer um benefício para você que você vai colher. A palavra está dizendo, você vai colher no seu tempo oportuno. Vai trazer bênçãos para a sua vida e para a sua casa. Amém? Eu queria que a banda fosse subindo. Eu queria que o irmão deixasse projetado também em Mateus 11. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 e 29. Irmãos, Jesus é a graça, é o descanso nosso. Queria que apagasse as luzes, queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte. Eu vou ler esse versículo aqui e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E naquilo que Ele falar com você, por favor, não se segure. Não se segure. Naquilo que o próprio Deus falar com você agora, não se segure. Venha na presença dEle, faça aquilo que Ele quer que você faça diante dEle. Em Mateus 11, 28, fala bem assim: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
E aprendei de mim, que sou manso e humilde, diz o Senhor, e encontrareis o descanso para vossas almas. Se você está cansado,